Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem com vocês, irmãos? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um programa Kairós. Sou Jairo de Maria, estou chegando com mais um Kairós aqui pelo canal Buscando as Coisas do Alto. Kairós, que é tempo de Deus em nossas vidas. Então, vale muito a pena você ficar comigo até o final desse programa e depois compartilhá-lo com todos aqueles que você ama. Joga no grupo da família, no seu trabalho, no grupo dos seus amigos, enfim. Você já é um inscrito no nosso canal? Se não, por favor, se inscreva, não tem custo algum para você e você ainda estará nos ajudando na evangelização, porque funciona assim no YouTube. Quanto mais inscritos o canal tem, mais longe ele chega. Portanto, mais pessoas ele alcança, mais vidas, mais lares, mais casas a gente vai conseguir chegar. Posso contar com você? Muito obrigado. O tema do nosso programa de hoje é perseverantes na igreja, perseverantes na oração. Vai ser um lindo programa, meu irmão, minha irmã. Você não vai se arrepender de assisti-lo. Bíblia na mão, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Diz assim: os discípulos no cenáculo, título, os discípulos no cenáculo. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Entre eles estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Essa é para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Tem a palavra aí, dá um beijinho na palavra. Deus nos abençoe. Como eu disse no início, o tema do nosso programa de hoje é perseverantes na igreja, perseverantes na oração. Mas antes, quero aqui abrir um parênteses, e falar sobre os irmãos de Jesus, na qual cita aqui o autor sagrado. Para mim é um assunto importante, haja vista que ainda hoje em dia, nesses tempos, muitos irmãos e irmãs se perdem por conta deste versículo. Até dias desses vi na internet uma irmã protestante afirmando, baseada neste versículo, que Maria teve outros filhos de São José. Eu até fiquei chocado porque ela ainda fazia menção àquele outro versículo, onde os apóstolos chegam em Jesus, quando Jesus estava reunido em uma casa, e os apóstolos chegam dizendo: estão aí fora seus irmãos. E ela, para justificar uma negligência do seu pai, ela chega a afirmar que Nossa Senhora foi, de certa forma, negligente, deixando os seus filhos de fora, como se Maria fosse negligente. Maria nunca foi negligente. Maria nunca foi negligente com nada. Maria nunca teve outros filhos também, sobretudo. Para quem não estuda a fundo a palavra de Deus e também os costumes da época, ao ler alguns versículos, meu irmão e minha irmã, entendem que Maria teve outros filhos, mas Maria não teve outros filhos. Ela só concebeu a Jesus em seu ventre. Maria não concebeu, não conheceu homem algum. Maria não se deitou com homem algum. Quando o autor sagrado diz que está lá fora Maria e os irmãos de Jesus, contextualizando para os nossos tempos, na verdade o que o autor sagrado está dizendo, que lá fora que estavam perseverantes na oração as mulheres,
Maria Santíssima e os parentes de Jesus. Naquela época não existia divisão de graus de parentesco, como existe hoje nos nossos tempos, na nossa cultura, né? Como conhecemos em nossa cultura, como divisões como genro, primo, cunhado, etc. Os membros de uma família naquela época ficavam todos conhecidos como irmãos. Para você ter uma ideia, se você fosse casado naquela época, até a sua sogra seria considerada, ou teria que ser considerada como sua irmã. Dito isto, né, voltemos para o nosso tema, o tema do programa de hoje: perseverantes na igreja, perseverantes na oração. Irmãos e irmãs, Jesus a essa altura já tinha sido crucificado, morto, já tinha ressuscitado, subido aos céus, já tinha até voltado e aparecido para alguns apóstolos e discípulos que estavam meio que voltando para a vida velha. Mas aqui, neste momento narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, como que nós os encontramos? Encontramos todos os apóstolos, mas as mulheres, Maria Santíssima e os parentes de Jesus estavam reunidos, unânimes em cenáculo, estavam na sala da ceia, que era o início da igreja. Estavam perseverantes, unânimes na oração, com oração para o mesmo rumo, vamos dizer assim. Estavam unidos em oração à espera da promessa do nosso Senhor. Já falei aqui, hoje em dia tem muita gente que diz que não precisa desse negócio de igreja, não precisa estar em comunidade, e que é perca de tempo esse negócio de ficar rezando, de ficar orando. Bem diferente do que os apóstolos, as mulheres, Maria Santíssima e os parentes de Jesus nos ensinam, né, no início da igreja. O versículo 13 vai dizer que era habitual. O versículo 13 vai dizer: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Então, entraram na cidade, já subiram para a sala da ceia, onde era costume eles se reunirem. Eles costumavam a permanecer reunidos em cenáculo, onde perseveravam na vida comunitária e uma vida intensa de oração. Nós cristãos não podemos pensar em fazer diferente disso, que nos ensinam os apóstolos, as mulheres, os parentes e Maria Santíssima. Nós devemos ser perseverantes na igreja, a começar. Veja, os apóstolos não ficavam no conforto dos seus lares, assistindo séries, novelas, né, e não iam na igreja só de vez em quando, né, só quando tinha um casamento, só quando tinha missa de sétimo dia. Os apóstolos, eles eram perseverantes na sala da ceia, como eu disse, a sala da ceia, que era a igreja. Estando eles perseverantes na igreja, estavam perseverantes também na oração. Versículo 14. Todos eles permaneciam unânimes na oração. Irmãos, não podemos abrir mão dessas duas realidades divinas em nossa vida: a igreja e a oração. Está triste? Sem dinheiro? Caminhe na igreja e não pare de rezar. Está feliz, está saudável, está com dinheiro no bolso? Caminhe na igreja e não pare de rezar jamais. Mateus 26, 41 está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, abra mão de tudo, menos da vida na igreja e de uma vida de oração. Pois uma vida sem igreja, uma vida sem uma oração,
é uma vida cheia de brechas para Satanás entrar. E quando ele entra, bem sabemos, ele vai cegando o indivíduo, ele vai afastando o indivíduo da glória de Deus. Ele vai deixando o indivíduo cada vez mais longe da glória de Deus, para que assim ele não experimente das graças reservadas que Deus tem para cada um de nós. Então, uma vida sem igreja, uma vida sem uma nação, é uma vida repleta de brechas. Satanás gosta das brechas, gosta de ir entrando pelas brechas, por essas brechas que ficam abertas, por quem não tem uma vida perseverante na igreja, uma vida perseverante na oração. Se eu fosse você, eu não iria querer Satanás próximo a mim. Persevere na sala da ceia, persevere na sala da ceia que é a igreja, onde alimentamos a nossa alma. E persevere também na oração, onde, já disse aqui em programas passados, oração é um diálogo que nós temos com Deus, né? E quanto mais a gente reza, mais íntimo do Senhor a gente se torna, a ponto de, a cada oração, cada vez mais, a gente consegue abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração e dessa forma nos mantermos e aumentar a intimidade para com o nosso Senhor. Então, não abra mão dessas duas realidades divinas, a igreja e a oração. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um Kairos na sua vida.